Agora, o movimento, sem dúvida, que mais vai marcar o Brasil, ou a arte moderna brasileira que virá depois desses movimentos de vanguarda, é o expressionismo. O expressionismo se apresentou como reação à estética impressionista de valorização sensorial. A base do movimento foi o resultado de um processo criativo que supôs a perda de controle consciente durante a produção da obra de arte. A realidade não devia ser mais percebida em planos distintos, mas transformada em expressão. E aí você tem a crucificação de Émile Nolde, que apresenta um pouco desse traço infantil, que muita gente vai dizer, nossa, mas isso aí eu também faço. E é exatamente isso, é precisamente isso que eles estão buscando. A obra de arte não é mais uma expressão ou melhor, a impressão que o artista tem de um momento, de um episódio da realidade, como era no impressionismo. Não. Agora, a obra de arte é vista como expressão genuína do sentimento e do afeto que o artista está querendo apresentar. É como se ele tirasse o que está dentro de si e jogasse nas telas, na obra, para o espectador. Se o objetivo desses artistas aqui é a expressão do que há de mais íntimo, que está dentro do artista, ele não deve, na verdade, colocar o filtro da técnica, ele não deve colocar o filtro do academicismo artístico, que atrapalharia, segundo a perspectiva desses autores, desses artistas, atrapalharia essa acessibilidade do seu inconsciente. Então, o quão mais espontâneo, o quanto mais livre for essa expressão artística, melhor. E eles se inspiram de fato nos desenhos infantis. Chegamos a ter artistas que estudam a maneira como as crianças reproduzem, né, a realidade que está dentro de si para a produção das suas obras. Essa escola ganha muita relevância na Alemanha, onde se funda de fato uma escola de arte expressionista, que vai ser muito combatida na Alemanha nazista, né? O Hitler vai dizer que essa é uma degeneração da arte e condena a destruição grande parte dos trabalhos que foram produzidos. Mas o movimento não só sobrevive, como ele influencia na arte moderna de meio mundo, inclusive, como eu disse anteriormente, na arte brasileira. E sob o signo de mais um ready-made do Duchamp, a roda de bicicleta, né? Que é a roda de bicicleta Dada, ou seja, que se enquadra nesse movimento que é o dadaísmo, a gente tem aí talvez o mais obscuro dos movimentos na tentativa de compreensão, precisamente porque os seus criadores tentam construir algo além da compreensão. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, o romeno Tristan Tzara espantou o mundo com mais uma vanguarda, o dadaísmo, ou Dada, a mais radical e a menos compreensível de todas as vanguardas. O dadaísmo veio para abolir de vez a lógica, a organização, o olhar racional, dando à arte um caráter de espontaneidade total. A falta de sentido é anunciada no próprio nome escolhido para a vanguarda. A história que se conta é que o nome Dada, do dadaísmo, teria sido uma influência da fala, do balbucio do bebê, né? O bebê que fala da, antes de aprender a falar. Porque aí é a ruptura completa com a compreensão lógica dos objetos. Então, é a espontaneidade absoluta. Não há necessidade de você racionalizar absolutamente nada. Esse é o movimento dadaísta. Alguns experimentos do dadaísmo na literatura, por exemplo, era o seguinte: muitos poetas de nacionalidades diferentes liam seus poemas ao mesmo tempo em línguas diferentes. Então, um poema em russo, um poema em francês, um poema em inglês sendo lidos simultaneamente, e o resultado sonoro de completo caos e incompreensão era tido como uma manifestação genuína do dadaísmo. Além, claro, dos ready-mades do Duchamp, dentre outros trabalhos de espontaneidade completamente livre. Por último, e definitivamente não menos importante, temos o surrealismo. Fortemente ligado às artes visuais, o surrealismo foi uma vanguarda interessada em adquirir um maior conhecimento do ser humano. Seus seguidores pretendiam, por meio da valorização da fantasia, do sonho e do interesse pela loucura, liberar o inconsciente humano, terreno fértil e ainda pouco explorado. Lembrando que o advento da psicologia no século anterior
fazia desse tema o tema da moda na virada do século XIX para o século XX. E o surrealismo vai explorar exatamente essas imagens, como em Divisibilidade Indefinida, de Yves Tanguy, como que vocês estão vendo aí, né? O que exatamente é isso? A gente não sabe, é uma figura do inconsciente. No entanto, não é uma figura completamente abstrata ou uma expressão livre, espontânea, né, do trabalho do artista. Existe aqui um cuidado representativo, figurativo, só que o resultado, essa figura representada, é que gera o estranhamento exatamente pela falta de coerência racional, pelo apelo onírico, quer dizer, dos sonhos. O surrealismo, então, é um dos movimentos de vanguarda que mantém o realismo na representação artística, ou seja, ele imita a realidade. Se ele vai pintar um telefone, ele pinta um telefone. Se ele vai pintar uma girafa, o artista pinta uma girafa. Só que o telefone e essa girafa vão aparecer de maneira completamente inusitada. Vão aparecer fora do seu contexto habitual, do seu contexto real. Então essa ideia de algo que extrapola com a realidade, que chega a burlar as nossas percepções sobre a realidade, é a que chamaremos de surrealismo. Nome esse que passou a estar presente no nosso vocabulário, na nossa linguagem, né? Quem não fala atualmente, né, que o Brasil, no contexto atual, vive uma realidade surreal, ou seja, é algo que é a realidade, mas é uma realidade inacreditável, né? É uma realidade que vai além do que se pode conceber como realidade. Então, essa aí é o surrealismo. O grande expoente foi o Breton, André Breton, e o Salvador Dalí. A gente tem também no México a Frida Kahlo sendo categorizada como uma artista do surrealismo. Isso não é uma informação oficial, porque a produção da Frida Kahlo é muito original, é muito dela, mas quando descoberto na Europa, eles vão ficar embasbacados pela similaridade de intenção entre as obras da Frida Kahlo e do surrealismo francês, do surrealismo europeu. Sem dúvida, foram grandes nomes aí para esses movimentos de vanguarda, esses três que vos apresento aqui, do Edvard Munch, Pablo Picasso e Salvador Dalí. O Munch, ele é tido como um pioneiro do que viria a ser o expressionismo. Ele não chega a pertencer à escola de arte expressionista. Só que ele é precursor do espírito do expressionismo, da expressão genuína do sentimento do artista. Tanto que vocês podem ver aí o autorretrato do Munch, ele pintando ele mesmo como se queimando no fogo do inferno, como uma marca dessa liberdade inteira, ou plena, né, liberdade plena dos artistas expressionistas. O Picasso é o grande nome do cubismo, e Les Demoiselles d'Avignon, que é esse quadro aí, né, as mulheres de Avignon, marcam essa ruptura com a perspectiva tradicional de observação da arte representativa, dos planos, porque você tem uma sobreposição clara entre uma tridimensionalidade possível, de um lado, de outro, de cima, de baixo, e uma bidimensionalidade que também pode ser encontrada. Por fim, Salvador Dalí, como o grande expoente do surrealismo, seu famoso quadro, né, a mulher e as girafas em chamas lá atrás e o telefone, que mostra uma cena completamente absurda, apesar de figurativa, das figuras serem reconhecíveis. Estudar as vanguardas com profundidade, óbvio, nos exigiria ainda muito mais tempo, muito mais aprofundamento em cada movimento, mas a ideia aqui era passar uma visão geral sobre as novas perspectivas que a arte começa a alcançar no século XX, porque isso vai influenciar definitivamente na literatura e na arte como um todo que a gente vai encontrar e que vai fazer com que o mundo se torne tal qual a gente conhece hoje, que a arte se torne tal qual a gente conhece hoje, né? Então, é um tema importantíssimo. Beleza, galera? A gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um grande abraço. Até lá!